Pronto. Boa tarde a todos. Pessoal, hoje é dia 14 de abril, terça-feira. Estamos aqui novamente no nosso grupo de estudos de aprendizagem de máquina, e agora com as reuniões remotas. Sejam bem-vindos aí hoje, temos 10 participantes. E hoje vamos ter a apresentação aí do professor José Neto, que também é professor do Instituto Federal do Piauí e também é aluno da UFC no campus Quixadá, aluno de mestrado, né? Orientado pela professora Tiziana e assim, auxiliado de vez em quando aí pela Lívia, por mim. Lívia que também está no ar, entrou. E aí eu passo a palavra para o José Neto, né, para apresentar o problema, como é que faz para resolver aí com o Orange, que é uma ferramenta super intuitiva, super simples da gente ter os primeiros contatos aí com ciência de dados de forma bem intuitiva e sem, assim, e rápida, né? Você rapidamente lida com os dados, explora, gera modelo, e aí o Zanetti vai falar um pouco sobre um problema que ele vai apresentar agora. Fica à vontade, Zanetti. Opa, boa tarde, gente. O professor Regis já me apresentou, sou o José Neto, né, aluno aí do PComp, da primeira turma, e tenho a honra aí de ser orientado pela professora Tiziana, com a coorientação do professor Regis e um auxílio muito grande também da professora Lívia, e dizer que o grupo de estudos, né, me ajudou e me ajuda muito, né, no início, quando eu tive os primeiros contatos aí com o aprendizado de máquina. Ainda sou um aprendiz, né, como todo mundo é. E quando ele solicitou um voluntário para apresentar hoje, eu me coloquei à disposição e, assim, procurei fazer uma apresentação mas sei que o foco mais interessante seria um problema, né? Um problema interessante para analisar, para ir pensando em estratégias de resolver o problema, mas pensando que é o grupo básico e que deve ser os primeiros encontros, o problema é um problema bem simples de classificação, um dataset relativamente pequeno, na verdade bem pequeno, que a gente vai classificar um grupo de vegetais, né, de hortaliças, para dizer se é uma fruta ou um vegetal, né. Então, esse é o problema. O dataset é um dataset pequeno, como eu disse, nós temos algumas features, a gente vai já observar esse dado, mas eu queria meio que mostrar o potencial da ferramenta, né. Então, eu coloquei vários componentes, né, para a gente perceber a flexibilidade da ferramenta, né, as possibilidades de visualização de dados, de tentar extrair das ferramentas que ele fornece para a extração de informação daquele dado que a gente está trabalhando, e assim vai ser, por mais que seja um problema simples, mas vai dar uma visão bem interessante da ferramenta, né, tendo em vista que eu acho que alguns aí devem estar tendo primeiro contato, ou os primeiros contatos com o Orange. Ok? Então, basicamente é isso. Tá? Aqui vai ser o nosso o workflow final, né? Quando a gente finalizar aqui a nossa apresentação. Eu vou iniciar um workflow novo, do zero, para a gente ir fazendo juntos, ok? E eu queria, assim, meio que verificar como é perfil do grupo, né? Eu vi que já tem algumas pessoas que já participavam do grupo de aprendizado de máquina, então já tem um conhecimento da ferramenta, mas tem alguém tendo os primeiros contatos agora ou não.
alguém novo que ainda não conhece muito bem a ferramenta. Vocês podem escrever pelo chat aí. Sou novo. Não conheço o Orange, alguma coisa assim. Podem ir botando no chat. Ou já conheço. Certo. Bom, gente, então o Orange, essa ferramenta gráfica, né, que é feita no estilo clique e arraste, né, arraste e solte, para a gente utilizar as ferramentas e seguindo aquele fluxo que foi apresentado no primeiro encontro, né, que o professor Regis apresentou sobre a introdução à análise de dados, né? E tem alguns passos para a gente seguir, né? De coletar o dado, fazer um pré-processamento, gerar um modelo e analisar, né? A eficiência, a eficácia daquele modelo que nós estamos propondo. Então, o Orange, ele permite a gente siga esse fluxo, esses passos, de maneira muito intuitiva, né? Quem está acostumado com aplicações desktop vai observar no conjunto de ferramentas dele, de widgets dele, que são muito intuitivos, né? Alguns bem específicos para análise de dados e outros já velho conhecidos da maioria, né? Como File, né? Então, que a gente consegue aí carregar um arquivo, esse vai ser a primeira ferramenta que nós iremos utilizar, o primeiro widget que nós iremos utilizar. Vou aproveitar para falar um pouquinho, né, da ferramenta, né, as questões relacionadas à interação, né, com a ferramenta é bem interessante. Os widgets deles, ele fornecem duas interfaces, né, no caso aqui do File só tem uma, só a interface de saída, então, mas a maioria deles a gente consegue fazer a conexão desses widgets, né, através dessas interfaces de entrada e de saída. Eu vou colocar, professor Regis, eu preciso compartilhar um link para baixarem o arquivo Você pode botar no pelo chat. chat. É possível copiar e colar, né? É sim. O link é. Ok. Vou colocar logo no chat. Bom, enviei, confirme aí se... Sim, chegou. Ok, né? Então, a gente vai utilizar esse link para carregar o dataset que a gente vai trabalhar, como já adiantei, um dataset bem simples, né? Acabei criando dois. Bom, no componente file, nós iremos clicar aqui na opção de URL e copiar o link que eu passei para vocês. Vou clicar aqui em Reload. Nós vamos observar, então, as colunas, né? As features que nós temos nesse dataset. São informações nutricionais, né? Vamos dizer assim, da planta, do fruto que nós temos no dataset. A porcentagem de vitamina C, de cálcio, de ferro, proteína e por aí vai. E a nossa label, né, vai ter dois valores. Então, a classificação binária, né, de verificar se é uma fruta ou se é um vegetal. Okay? Além disso, nós temos
um dado categórico daquela fruta ou daquele vegetal. Bom, feito isso, todo mundo conseguiu fazer, carregar o dado? Sim, né? Qualquer coisa, se eu não estou não, ao compartilhar a tela aqui, eu não verifico muito o, o chat, né? Mas parece que ninguém reportou algum problema até agora. Eu vou Bom, te informando. Pode deixar que eu. ótimo. Vamos então agora visualizar esse dado, né? Através de um componente chamado Data Table. Ele vai fornecer para a gente uma visualização tabular desse dado, né? Então, nós temos aqui, como eu falei, né, um conjunto pequeno, né, apenas 35 amostras, instâncias, e o conjunto de features, né, como eu falei, as características nutricionais dessa amostra. E nós temos, então, as frutas e vegetais, como maçã, banana, tomate, enfim, são frutas bem conhecidas da gente. Então, esse é o dado que a gente vai trabalhar. Uma visualização prévia, a gente pode ver que tem algumas features que tem valores bem pequenos, né? Menores que um, e outras com valores maiores, né? Na casa aí das centenas. Isso talvez a gente precise tratar mais adiante. Como falei, o objetivo é a gente observar a utilização do Orange naquele fluxo, naqueles passos que foram mencionados na primeira aula. Então, aqui a gente está no passo 1 de carregar os dados e visualizar, conhecer um pouquinho os dados que nós temos. Bom, continuando com essa visualização, a gente pode também pegar esse dado e visualizar de forma gráfica, através de um gráfico de dispersão, né, o scatterplot. É só ligar ao file, né, a origem dos nossos dados, e nós podemos observar aqui a distribuição através de um gráfico de dispersão. No caso aqui, ele escolheu nos eixos do gráfico duas features, acho devido aí à ordem que ela aparece ali. Mas a gente pode verificar um conjunto de, né, o par de features que melhor representa esse dado, que melhor representaria aí a diferença entre essas duas classes, tá? Para o nosso conjunto, isso a gente nem vai perceber tanta diferença, mas se a gente fizer isso, por exemplo, com o dataset conhecido do Iris, dependendo das features que estão aqui no scatterplot, a visualização muda bastante, né? Você consegue ver quais são o par de features ali que melhor representa a separação entre as classes, tá bom? Então, ao clicar aqui em Find Informative Projections e clicar em Start, ele vai fornecer aí um ranking, né, da melhor para, vamos dizer assim, da pior combinação entre features, né? E a melhor aqui, ele indicou a de calorias, né, por 100 gramas e de vitamina A. Como eu falei, nosso dado é muito pequeno, talvez a gente nem chegue a perceber uma melhoria em si, né? Mas a gente começa... Bom, estou mostrando recursos aí da ferramenta que podem melhorar aí o conhecimento sobre o dado que a gente tem, ok? Ele dá aqui várias opções, como, por exemplo, posso definir uma feature para determinar o tamanho
né, da anotação aqui das nossas amostras. Então, por exemplo, se eu colocar, né, de potássio, por exemplo, ele vai indicar que as que têm um maior valor para essa feature. Bom, vamos continuando aqui com as possíveis visualizações para o nosso dado. Uma outra opção que nós temos é verificar a distribuição, né, dos valores das features que nós temos. Ok? Tem um componente chamado distributions que fornece isso para a gente. Aqui, por exemplo, a gente pode verificar se uma determinada feature é ou não determinante na hora da classificação, né? Qual é a predominância, né, dessa feature na classificação. Aqui, essa primeira que está sendo exibida, sim, ó, gente, como eu disse, qualquer complementação, até mesmo uma correção, o que for dito, podem ficar à vontade. Tá? Posso ocorrer aqui algum erro de interpretação, então vocês podem contribuir. Bom, aqui, por exemplo... Neto, Oi. no caso aí, tu tá vendo quais são as features? Exato. Então, essa vegetable, vitamina A, né? Aqui ó, a vitamina A é uma das features, né, isso? E aqui a gente está vendo a densidade com relação aos valores. Entendi. A distribuição, ela pode ser interessante para a gente verificar uma feature que ajude, contribua mais na hora da classificação. O que a gente está observando aqui? Que os valores para a vitamina A, para a classe fruta, elas estão num intervalo muito pequeno aqui, né, todas estão no intervalo muito pequeno, e esse intervalo também contém vegetais, né? Os vegetais também apresentam esses valores. Então, essa feature de vitamina A, ela provavelmente vai ter um impacto pequeno na hora da classificação. Tá correta a interpretação? Ao mesmo tempo, a gente percebe que, assim, num valor bem específico aí, quando acontece, a chance de ser fruta é bem grande, né? É bem grande, né? A partir desse recorte aqui, não é isso? Aí a gente pode ir observando cada uma das features e verificando essa relação, né? Com relação à distribuição dos valores dessa feature e a relação dela com a classe, né? Fruta ou vegetal. Tem uma aqui que ele aponta como sendo a melhor para separar essas features, que é a de calorias, separar essas classes, que é de calorias, né? Mas o ideal é que elas estivessem ainda mais separadas, né? A gente ainda percebe Quanto ainda, mais separado tiver, mais fácil de identificar, né? Exato. Esse é a informação que a gente pode extrair desse gráfico de distribuição. Okay? Mais na frente, isso aqui vai ser interessante para a gente analisar. Por exemplo, ó, fibras, né? Em gramas, ela é muito igual nas duas classes. É isso, então ela poderia até ser uma candidata a ser excluída, essa feature. Ok? Bom, além das visualizações que nós já observamos, a gente pode utilizar, tentar observar as distâncias entre essas classes.
Se bem que a gente viu no scatterplot que eles são muito próximos ali. Mas, assim, com o intuito de ir mostrando os recursos, eu vou ligar aqui a nossa fonte de dados, o widget distance. A gente não vai mexer nos seus parâmetros, né? Mas a informação interessante aqui, a gente escolhe, né, qual medida de distância a gente gostaria de analisar, e ele fornece aqui várias medidas, né, a euclidiana, Manhattan, a cosseno e as outras, né, Jacquard, e a gente vai usar isso para observar um recurso que é a clusterização hierárquica. Né, hierarchical clustering. Apesar de não ser um problema de clusterização, esse componente nos ajuda a verificar como é feita a classificação, né, determinando vários níveis de comparação entre os valores. E é interessante perceber que, dependendo do nível, a gente pode ter algumas confusões aqui. Ó. Nesse nível aqui, por exemplo, ó, se eu selecionar esses dados, ele ainda não consegue definir o que é fruta, o que é vegetal de uma forma otimizada, né? Ele ainda observa que ele ainda seleciona vegetais e frutas no mesmo grupo. E a gente pode utilizar isso aí para verificar quais são as frutas, por exemplo, aqui no caso são 3 vegetais, né? Então, o que a gente pode ver isso? A gente pode tentar verificar quais são os 3 vegetais que têm uma proximidade com a outra classe, né, com a classe de fruta. Então, eles são fortes candidatos a serem classificados de forma errada. Ok, então aqui é uma outra visualização que o Orange disponibiliza para a gente. Ele vai criando subgrupos e à medida que ele vai verificando a similaridade desses grupos, ele vai encontrando a classe correta deles. Só que a gente ainda percebe num grupo bem interno, né, que ainda há uma certa confusão, né? Então, isso aqui pode nos ajudar, por exemplo, a verificar quais são esses vegetais aqui que podem ser facilmente confundidos com uma fruta. E, nesse caso aqui, é um grupo bem maior, né? Mas quais são as frutas que podem ser confundidas com vegetais. É só uma observação. Ok. Essa técnica, né, de clusterização é uma técnica usualmente usada para aprendizado não supervisionado, né? Então, frequentemente a gente usa quando a gente não tem assim, o rótulo ainda, né? No caso aí já está rotulado, né? Sim. Então, nesse caso está rotulado, serviria para a gente ver o seguinte, né? Se eu tiver muitos dados, se essa técnica conseguiria agrupar esses dados de forma a automaticamente descobrir grupos que fariam sentido para a gente, né? Sim, e outra... Exato, outra funcionalidade seria essa, de tentar identificar subgrupos, né? Como, por exemplo, se ao invés de apenas classificar entre frutas e vegetais, e tivesse, por exemplo, um subgrupo de vegetais que são muito próximos de frutas. Mas eu digo assim, porque se a gente, por exemplo, entrar, se a gente perceber,
se a gente fizer um corte lá no início, lá Sim, na parte, lá no início, a gente tem 2 grupos. Tem um sim. grupo pequenininho lá, que só tem Um um item, né? vegetal, isso. E tem um outro grupo que está misturado, né? Então, do jeito que está aí, pode servir para alguma coisa, mas não para separar entre vegetais e frutas, né? Assim, numa visão bem, como é que eu digo? Assim, bem, sem aprofundar, né? Bem bruta, a gente percebe, assim, que, pelo menos a minha visão, de que quando a gente pega 2 clusters aí, que é esse caso inicial, a gente não tem uma boa separação, né? Sim, Às vezes pode ocorrer para determinadas coisas, a gente sair vasculhando os dados e perceber que tem características semelhantes. Então, esse tipo de técnica, ele tenta fazer, agrupar os elementos de acordo com a similaridade entre eles, né? exato. Eu vou deixar esse grupo selecionado e vou colocar num data table para a gente observar essas amostras que estão selecionadas. Uhum. Vou puxar aqui o nosso componente para uma data table e a gente consegue observar quais foram essas frutas e vegetais que estão com uma certa similaridade. Aqui, por exemplo, ele colocou num grupo que tem muita fruta, ele colocou a melancia, que está rotulada como vegetal, né, isso, e o pepino. Então, assim, são essas são candidatas aí, quando a gente mostrar a classificação, o resultado da classificação, e são candidatas a serem rotuladas de forma Na, equivocada. ver, na verdade, olha só, se a gente perceber, o cluster é tudo C1, né? Sim, Então, isso significa que ele misturou aí, não foi laranja com banana, porque, mas misturou aí fruta com vegetais, né? Ele botou exato. todo mundo no mesmo cluster. Todo mundo aí está no cluster C1. Então, é como se, assim, esse agrupamento, como é uma técnica de aprendizado não supervisionado, a gente não sabe bem o para que isso vai servir, né? A gente tem que justamente olhar os clusters, saber se aqueles clusters, a gente sabe que deve ter uma similaridade entre eles, mas essa similaridade parece, pelo menos aparentemente, não está servindo para a gente classificar como fruta ou verdura, né? Ela pode servir aí no caso, né? Porque aí a gente só está vendo um cluster, né? A gente está vendo que um cluster tem uma mistura aí entre frutas e vegetais, mas a gente não está vendo os outros clusters, né? Para saber o que ele colocou lá. A gente fez um trabalho com notícias, né? Teve um projeto do Insight Lab que a gente trabalhou com notícias, projeto da LG, e aí nesse projeto, o que a gente fazia? A gente pegava os portais de notícia, tinha um agregador, e a gente fazia o agrupamento das notícias com a técnica dessas aí de clusterização. E aí o que acontecia? Clusterizava lá por similaridade, e a gente ia observar. Quando a gente olhava os clusters, a gente descobria que a maioria da notícia aqui é esporte, isso aqui, a maioria da notícia é política, a maioria da notícia aqui é economia. Então, a gente conseguia, olhando os dados, descobrir assim, que grupo ele formava, né? Então, aí no caso, nesse caso aí, a gente já tem uma classificação. Normalmente a gente usa quando a gente não tem, né? Não tem. Classificação. A gente quer descobrir se faz sentido a clusterização que ele fez e o que cada cluster tem, assim, pode significar, se a gente quiser dar uma razão para eles, né? Entendi. Bom, gente, avançando aqui, são alguns exemplos, né, de visualização que a gente pode fazer dos nossos dados. E eu vou agora colocar alguns modelos, né, de predição e fazer
o teste desse modelo para a gente verificando a acurácia desses modelos e também algumas técnicas de pré-processamento que podem ser utilizadas para ir melhorando os nossos resultados. Eu vou acrescentar aqui um simples, né, um modelo de classificação simples, um algoritmo de classificação simples, que é a regressão logística. E vou acrescentar um outro componente aqui, que é o teste score, ok? Bom, a gente precisa ligar o nosso teste score à nossa fonte de dados. Na regressão logística, como eu falei, ele é bem simples, ele tem poucos hiperparâmetros. A gente vai deixar na configuração original. E o teste score já nos fornece aqui o primeiro resultado, certo? Ele divide o nosso dataset através da cross-validation. No caso aqui, nós estamos setando o valor do CAFOL de 10, ou seja, ele está criando 10 conjuntos de dados, 9 ele utiliza para treino e 1 para teste, e ele faz isso mais 9 vezes, né? Isso. Então, a gente está fazendo sempre dos nossos dados dessa forma. Com poucos dados, né, e um modelo simples, a gente chegou a uma acurácia de 90%, né, de 0,91. E a gente vai observar quais foram os erros, né, que ocorreram aqui, né, quais foram as poucas amostras que foram classificadas de forma errada. Um componente que ajuda a visualizar isso é a matriz de confusão. Eu vou puxar aqui, criar aqui um componente para a matriz de confusão. E ele vai mostrar esse dado aqui para a gente. Aqui nós temos o rótulo atual e o que foi predito. E no nosso conjunto, a gente tem 20 frutas, e das 20 frutas, ele acertou a classificação corretamente de 19. E classificou erradamente uma. Para os vegetais, nós temos 15, ele errou 2 e acertou 13. A gente pode observar, selecionando os erros, né? Foram as classificações erradas, e novamente mostrar num data table. E a gente pode observar quais foram esses erros, não é isso? Então, aqui a gente observa os 3 erros que ocorreram da predição, na classificação. A pimenta, o tomate e a melancia, né? Que provavelmente eles estão naquele grupo, quando a gente analisou a clusterização hierárquica, que em um certo nível de agrupamento eles ainda se confundem. Certo? Então, de forma bem rápida, né, e muito intuitiva, a gente consegue gerar um modelo para classificação, testar esse modelo e verificar a precisão, a acurácia, inclusive visualizando os dados, né, que
que foram onde ocasionou algum erro. Até aqui tudo tranquilo, mais alguma observação, colaboração, professor Regis? Não, tá tranquilo. É só interessante a gente dizer, né, para quem está iniciando, que quando esse Logistic Regression, ele é um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, esse algoritmo aí, ele tenta aprender a partir dos dados. O objetivo dele é, você vai entregar alguns dados para eles, esses dados são aqueles lá do arquivo, né? E aí esse componente test score, ele faz duas coisas. Ele treina o modelo usando esse algoritmo, treina o modelo de aprendizado de máquina usando o Logistic Regression, e depois que o modelo está treinado, ele pega parte dos dados, assim, ele não treina o modelo com todos os dados, ele pega parte daquele arquivo lá, né, que o Zé Neto falou, 90% do arquivo, do jeito que está sendo feito aí, ele usa para treino e 10% usa para teste, né, e vai criando vários modelos a partir disso aí. E aí, no final das contas, né, ele pega parte desse dado que é para teste, que o modelo não conhece, é totalmente desconhecido do modelo, e aí ele tem a resposta lá, tem se é vegetal ou fruta, mas só que, né, ele vai, através do modelo treinado, vai tentar, usando o modelo, ver o que o modelo diz, né? Com esse dado aqui, que eu não estou te dando a resposta, você diz que é o quê? Aí ele vai fazendo isso, e a partir desse resultado é que ele vai dizer se é ou não, né? E a partir daí, se ele tem como validar, né? Se o modelo está bom ou não. Tá bom? Não, através das métricas. A matriz de confusão apresentada aqui, né, a gente tem os falsos positivos, falsos negativos e os verdadeiros positivos e verdadeiros negativos. Então, a gente consegue, a partir dela, calcular aquelas métricas, como precisão, acurácia, recall, através desses valores. E, assim, dependendo do seu problema, você pode querer uma acurácia melhor ou uma precisão melhor. Isso vai depender do problema que você está analisando. Como eu disse, aqui é um problema bem simples, né, de uma classificação binária, e a gente está aqui observando as ligações, como os componentes do Orange se comunicam e como ele pode ir fornecendo essas informações que a gente deseja. Bom, eu vou fazer mais uns 2 testes de outros algoritmos, né, de aprendizado de máquina, e através do teste score a gente consegue observar, né, as métricas e observar qual é o modelo que está fornecendo o melhor resultado, e também a gente vai observar uma outra visualização do dado mais ligada aí a como os algoritmos determinam a classe, né, como eles fazem a predição. Um outro algoritmo que a gente pode incluir aqui é o algoritmo baseado em árvore, né, o tree. Ele é um algoritmo também considerado um algoritmo simples. Eu vou precisar conectar os meus dados a ele, conectar ele ao componente de teste score. Com isso, a gente já treinou através daquelas configurações, né, de cross-validation. Então, ele criou também os 10 agrupamentos, e ele teve uma acurácia bem abaixo da regressão logística. E eu vou mostrar também uma maneira da gente tentar melhorar esse resultado, tá? Então, seguindo aqueles passos, nós
obtemos o dado, fizemos algumas análises, visualizações, tentando extrair informações das interações entre as features, e utilizamos algoritmos de machine learning para criar algumas predições, e agora a gente está avaliando os vários algoritmos, né, que a gente pode utilizar no problema de classificação. Então, aqui a gente percebeu que o tree, ele errou mais. E a gente pode fazer a mesma análise que fizemos com a regressão logística, de analisar quais foram esses erros. Aqui, por exemplo, para a fruta, ele já acertou apenas 14 das 20, e para os vegetais, ele acertou apenas 10 das 15. E a gente pode também observar quais foram esses erros, né? Os 11 erros que ele apresentou. Bom, esse algoritmo, né, baseado em árvore de decisão, ele fornece para a gente uma outra visualização que pode ser interessante, né, para a gente entender o funcionamento dele. Vou ligar aqui um componente chamado TreeViewer, e ele vai fornecer essa visualização para a gente de como o algoritmo tenta determinar a classe de uma determinada amostra. Aqui, por exemplo, a primeira feature que ele analisou foi a de calorias por 100 gramas, e ele determinou o seguinte corte, né? Quando as calorias forem menor do que 43, ele indica que é um vegetal. Quando forem menores é igual, né? Quando for maior, ele indica que é uma fruta. E ele vai fazendo isso até achar um conjunto puro, né? Até encontrar uma forma de ir classificando esse dado, que ele encontre 100%, né? Que ele diga que 100% de certeza é uma fruta, ou 100% de certeza ele é um vegetal. E a gente pode também determinar os níveis, né? Os níveis dessa árvore, né? A profundidade dessa árvore. Mas é uma outra visualização que também pode fornecer insights interessantes com relação às nossas features. Okay? Qual é a feature que melhor vai determinando aí uma classe. Ok? Alguma contribuição, alguma observação com relação a esse recurso? Podemos avançar, né? Sim, tranquilo, pode ir. Ok. Bom, mais só para já ir fechando, a gente vai acrescentar um outro algoritmo, o Random Forest, né, que é um sucessor desse segundo que nós utilizamos, do Tree. Nós vamos observar também aqui o desempenho que o Random Forest tem, né? Vou ligar aqui ele ao test score. E o Random Forest apresentou uma acurácia melhor do que o Tree, mas inferior à regressão logística. Ok? Então, se nós desejássemos, a gente poderia também analisar lá quais foram os erros com a matriz de confusão gerada pelo Random Forest. Okay? Ele diminuiu aqui um pouquinho o erro com relação ao Tree. Dos passos que
e nós observamos lá no primeiro encontro, que a gente ainda não trabalhou, não utilizou aqui nenhum componente, foi o pré-processamento, né? O Orange, ele traz um componente para a realização de pré-processamentos, que a gente pode tratar dados faltantes, a diferença entre escalas das features e algumas outras ações de pré-processamento do dado, ok? Eu vou puxar mais uma vez aqui da nossa fonte de dados e vou escolher agora o componente preprocess. Ok. Vou dar um clique duplo aqui no componente e observar aqui as várias opções que ele dá de pré-processamento. Para o nosso dado, a gente vai observar que impacto daria se eu normalizasse essas features, né? Se eu tentasse colocar todo mundo na mesma escala, ok? Esse é o objetivo da normalização de dados. A gente observou que nós tínhamos features com valores muito pequenos e outros bem maiores, né? Isso pode trazer alguma perca aí para a eficiência do modelo. E a gente vai observar bem que o impacto que pode trazer nos nossos modelos desse pré-processamento. Para incluir a normalização das features, a gente precisa dar um clique duplo, né, na opção, né, de Normalize Features, e ele irá aparecer aqui nessa outra área do componente, e aqui ele está dizendo, por exemplo, que a escala que ele vai utilizar é a do desvio padrão das nossas features. Bom, para utilizar esse dado pré-processado, eu vou conectar ele a um novo componente aqui. Eu já observei esse dado pré-processado nos algoritmos que nós estamos trabalhando, na regressão logística, no Tree, no Random Forest, e o único que essa técnica de pré-processamento teve impacto foi no Random Forest, né, que ele melhorou um pouco a acurácia do Random Forest. Então, para a gente observar, eu vou incluir aqui mais um componente aqui do nosso algoritmo Random Forest e conectar ele ao nosso... Só organizar aqui a teste score aqui, ok? E vamos observar se houve uma melhoria, né? O nosso Random Forest melhorou um pouquinho, tá? A acurácia subiu para 0,7. Então, aqui a gente observa também que o pré-processamento, o Orange fornece esses componentes para a gente realizar um tratamento no dado e ir buscando melhorias dos nossos modelos, ok? E uma último recurso que a gente poderia também estar observando aqui, o nosso dataset é pequeno, tem 9 features apenas, mas se estivéssemos trabalhando com um dataset maior, a gente poderia querer também tentar
tentar observar que features são mais importantes para o nosso modelo, e um componente que faz isso de forma bem rápida é o componente de rank. Ele faz um ranqueamento das features que nós temos no modelo, no nosso dado, e traz para a gente aí os melhores 5, né, os 5 melhores ranqueados. O que isso pode ajudar a gente? Num dataset muito grande, a gente pode eliminar as features menos importantes e manter aí a mesma qualidade do modelo, a mesma acurácia, ou uma acurácia muito próxima do que nós temos, e ganhando assim um poder computacional, enfim. Bom, gente, esse era o objetivo, né, do encontro de hoje, de a gente observar algumas dos componentes disponíveis no Orange. Fiz um compilado de alguns tutoriais que ele faz para iniciante, mostrando aí o caminho, os passos a serem seguidos para a gente obter um modelo preditivo, e espero que tenha contribuído aí para conhecimento da ferramenta, e é isso. Agradeço aí a atenção de todos. Obrigado, Zé Neto. E foi muito bom. Se tiver alguma dúvida, alguma colaboração, algum complemento. Parabéns pela apresentação, bem didático, bem... assim, a gente vê que o Orange traz muita coisa, muito recurso, precisa a gente entender bem os recursos, né? Sim. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o pessoal pode falar aí. Então, obrigado a todos. Em breve eu vou disponibilizar o vídeo de hoje lá no grupo. Amanhã a gente tem uma apresentação da Bárbara Neves, que apresentar semana passada não deu certo, então amanhã, tá para amanhã, certo? E assim, eu faço o convite, né, quem tiver interesse, né, em apresentar alguma coisa, né, não precisa ser o tempo inteiro, não precisa ser 1 hora, certo? Vocês pode ser uma apresentação mais resumida, não tem problema. A questão não é a gente usar o tempo de 1 hora, a questão é a gente apresentar um problema, alguma solução para esse problema, utilizando ciência de dados, né? Seja para explorar dados, seja para fazer aprendizagem de máquina, seja de qualquer forma, tá? Então fica o convite, se alguém quiser, tiver interesse em participar, em contribuir, né? Assim como o José Neto, vocês podem escrever direto no privado para mim, ou podem colocar lá no grupo para a gente agendar um novo encontro, certo? Isso aqui é um grupo, então não pensem, não tem dono o grupo, o grupo é bem aberto, hoje não está ligado a projeto nenhum, nem de monitoria, nem de nada, então é um projeto assim, que está acontecendo, né, pelo interesse nosso em estudar o assunto. Então, sintam-se todos vocês co-participantes, e todos nós podemos, assim, de alguma forma, contribuir para os colegas, certo? Pode ser para trabalhar com texto, com imagem, de modo geral. Então, fiquem à vontade, esperamos a contribuição de quem puder, e semana que vem a gente está aqui no grupo básico de novo, nesse mesmo bate-horário e bate-local, que é o local remoto, né? Cada um no seu local. E obrigado. Ok, obrigado. Até amanhã, né? Até. No próximo.